Fala, galera! Eu sou o professor Mena, sou delegado de Polícia Civil do Rio de Janeiro e professor de Direito em vários cursos preparatórios para concurso público. Vamos falar hoje roubo próprio com violência própria, roubo próprio com violência imprópria, roubo impróprio com violência própria, roubo impróprio com violência imprópria. Caraca, confuso, né? Dá um monte de interrogação, igual ali os bonecos. Mas você fica tranquilo, tu vai entender, vai sair daqui com todo esse conhecimento, nunca mais vai fazer confusão. Vamos lá. Então, primeiro a gente começa a estudar a violência. A violência, ela pode ser própria, que é a violência real, ou seja, quando se agride a integridade física de uma pessoa. A violência pode ser imprópria, quando o agente, o autor da conduta criminosa, reduz por qualquer meio a possibilidade de resistência da vítima, tal como o famoso Boa Noite Cinderela, em que o sujeito coloca um sonífero na bebida da vítima, a vítima dorme profundamente e o sujeito subtrai os seus pertences. Vamos seguindo. E aí, começamos falando da violência própria e imprópria, vamos falar do roubo próprio e do roubo impróprio. Começamos com o roubo próprio. Quando é que o roubo é próprio? Quando o sujeito subtrai coisa móvel alheia para ele ou para outro, mediante grave ameaça, mas a grave ameaça não é o que a gente quer falar. Ou violência à pessoa. Então, subtraiu com violência a pessoa, ou grave ameaça, é roubo próprio. Ou depois de haver por qualquer meio reduzido a impossibilidade de resistência. Então, roubo próprio está lá no 157 caput. Vamos continuar. Agora chegamos à combinação. Roubo próprio com violência própria. Então, roubo próprio, subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante violência. Violência real, roubo próprio, violência própria. Então, aquela situação em que a violência é real, agride a vítima para subtrair a coisa. Roubo próprio com violência imprópria. É aquela situação de subtrair coisa móvel alheia para ele ou para outrem, ou depois de havê-la por qualquer meio, reduzido a impossibilidade de resistência. Então, é subtrair com violência imprópria, ou seja, retirou a capacidade de resistência da vítima, houve a violência imprópria. E a gente acabou de falar o Boa Noite Cinderela, que aparentemente parece um crime de furto, porque não há violência real, a vítima dorme e ele vai lá e subtrai aparentemente sem violência, mas é só aparentemente. Por quê? Quando ele coloca o sonífero na bebida da vítima, ele reduziu a possibilidade de resistência. E aí, reduzindo a vítima à impossibilidade de resistir, ele cometeu uma violência chamada imprópria. Então, você tem o roubo próprio com a violência imprópria. Beleza, vamos lá. Roubo impróprio. Está lá no parágrafo 1º do 157, que diz, na mesma pena incorre quem? Logo depois de subtrair da coisa, emprega a violência contra a pessoa ou grave ameaça, para quê? Para assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para ele ou para outra pessoa. O roubo é impróprio pelo seguinte, porque o dolo inicial, a ideia do agente no começo da conduta criminosa, não era praticar roubo, não era usar de violência nem de grave ameaça. E aí, vamos supor, ele ingressa no imóvel de alguém, achando que o imóvel está vazio. A conduta inicial, o dolo ab início, é de praticar furto, uma subtração não violenta. E ele lá dentro se depara, por exemplo, com alguém. Depois que ele pega a coisa, tem a detenção da coisa, ele se depara com alguém que tenta impedi-lo. E aí ele usa de violência real ou a grave ameaça para garantir a impunidade ou a detenção da coisa.
Agora vem a combinação, roubo impróprio com violência própria. Então, a gente acabou de falar, né, no slide anterior, ele ingressa no imóvel para subtrair sem violência, mas depois de se apoderar, olha, importante, para que seja roubo impróprio, ele tem que se apoderar da coisa, e depois que ele se apodera da coisa, ele usa violência ou grave ameaça para manter a coisa ou para garantir impunidade. Eu tive recentemente, na semana passada, eu lavrei um auto de prisão em flagrante, em que o sujeito já tinha entrado no imóvel, num condomínio, 3 vezes, praticando furto daquelas pontas de metal que é utilizada na mangueira de incêndio. E aí, dessa vez, na 4ª vez, quando ele entrou no condomínio, que um dos moradores reconheceu ele, porque nas câmeras, no grupo do condomínio, as imagens foram veiculadas e o morador conheceu ele. Ele pegou uma faca para tentar fugir. Beleza, no primeiro momento falei, caramba, será que dá para encaixar ele no roubo impróprio? Não dava. Por quê? Porque ele ainda não tinha se apoderado da coisa. Se ele já tivesse entrado, cortado a mangueira, estivesse com as pontas da mangueira, a res furtiva na mão, e aí ele apontasse a faca, ele estaria no roubo impróprio. Mas não tive como imputar ele o roubo impróprio, porque ele ainda não tinha se apoderado da coisa. Ele ainda não tinha posse da coisa subtraída, era só o início do crime de furto. Beleza? Então, aqui temos o roubo impróprio com a violência própria. Aqui, ele, para garantir a impunidade ou a posse da coisa, ele usa uma violência real. E o roubo impróprio com violência imprópria? Vamos lá. Na ficção, até daria, né? A gente vê na ficção, né? O sujeito entra lá, num determinado lugar, aí vem alguém por trás com um paninho mágico, com aquele líquido mágico, bota aqui, a pessoa desmaia. Ah, houve uma violência imprópria, mas a doutrina, a jurisprudência não entende, melhor dizendo, que não existe roubo impróprio com violência imprópria. Só existe roubo impróprio com violência própria. Por quê? Porque a doutrina, a jurisprudência entende que quando o legislador utiliza o termo mediante violência, é violência própria ou real. Então, como lá ele fala, depois de haver por qualquer meio reduzido a capacidade de resistência. Essa aí é violência imprópria. Então, quando ele usa mediante violência, é violência real. Quando é violência imprópria, ele usa o termo depois de haver reduzido a impossibilidade de resistência. Beleza, galera? Então, ó, fica atento, o examinador é maligno, ele está em casa agora pensando como é que ele vai te derrubar. Ficamos por aqui, me acompanha no YouTube, no Instagram, dá um like, compartilha. Eu te espero no próximo vídeo. Boa sorte e bons estudos.